todos bem-vindos. Vamos falar de um tema aqui bom, né? Um tema que as mulheres carregaram isso por muito tempo, né? Às vezes abortam no silêncio, por vários motivos. A gente vai falar aqui um pouco desses motivos e falar um pouco também dessas consequências, uma vez que a nossa consciência evolui, uma vez que nós temos muito mais recursos, né? Vamos entender então por que isso acontece. Mas a gente vai falar de aborto, a gente vai falar dos filhos, vamos falar das mães e vamos falar dos pais. Porque até ontem todo mundo só atribuiu o aborto à mulher. Só que a mulher não fez o filho só, ela não abortou só. Ela pode até ter na calada da noite ter feito um aborto por algum motivo que pertence a ela. Mas o pai também está inserido nessa conta aí. Ok? Aqui nós temos a Divina Família, né? José e Maria, Jesus. Essa imagem retrata um pouco disso. O que seria essa Divina Família, que é o desenho que todos nós temos na mente, né? E aqui a gente vai começar com essa imagem para dar uma chocada. Está lá um bebezinho agarrado no cordão umbilical, né? No outro da mãe. E a mãe aí vai fazer um fósseis, né? Vai fazer um aborto dessa maneira. É chocante, então eu pedi para arrumar um desenho desse formato. E aí está escrito assim, ó, teologia e compreensão. E aí, essa criança que está lá dentro, ele diria assim, eu te amo, mamãe, por favor, não me mate. Se ele pudesse falar, é mais ou menos isso que ele ia dizer. Aí a gente vai para essa sequência aqui que diz assim, aborto é crime? É crime? Sim, é um crime estarrecedor, sob qualquer circunstância. Para desmistificar total, aborto é crime. Em qualquer circunstância, ele vai ter as consequências dele, que a gente vai entender um pouquinho. Aí ele diz assim, é um crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade. Se reconhece culpado, mas ele não tem voz para pedir, suplicar piedade. E ele também não tem braços fortes para se agarrar e não ser abortado, né? E aí a gente está se referindo a que tipo de aborto? Aquele delituoso, aquele proposital, aquele porque eu não quero perder as formas do meu corpo, porque eu fui abusada, porque eu fui assediada, porque eu tenho uma carreira, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, enfim. Esse aborto consciente, por escolha, que a gente vai ver um pouquinho mais aí, né? Diz assim, dos pais inconscientes que determinam a morte do filho pela asfixia, qualquer meio que ele vai provocar. Tem um livro aí que vai falar muito bem disso, que é Luz no Lar, tá? Ele vai pôr de espíritos diversos, que trouxe essa colocação. Aí pergunto de novo, o aborto é crime, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe? E quando a mulher não tem intenção de abortar? Mas aí ela vai no médico e o médico cientista ou médico materialista e não entende essa questão de espiritualidade e diz, olha, pela ciência que ele estudou, é melhor que você aborte porque você tem risco de vida. Quem já ouviu um caso de uma mulher que foi ao médico e chegou lá, o médico disse, ou você aborta ou você pode perder sua vida. E a mulher sai chorando no consultório, agarrada numa emoção, num amor, e não aborta. Vai até as últimas consequências. Muitas estão aí para contar a história, muitas não estão aí para contar a história. A pergunta que se faz é, então, o médico falou que eu vou morrer se eu continuar com essa gravidez. E se eu me lançar no sacrifício heróico de tentar levar essa gravidez até a última instância e ver o que acontece? Eu me suicidei aí? Não. Eu acredito na fé divina, eu me lanço, me ponho em risco de vida em prol do meu filho. Se eu vier a perecer, mesmo tendo sido avisada pelo médico, mas agarrada ao amor, ao sentimento, não é um suicídio. Né? Por quê? Porque a mãe pode ter chance de vida. Ninguém sabe a fé dela, mas ele diz assim, a espiritualidade diz assim, preferível é que sacrifique ainda a vida que não existe completamente. Então, se a pessoa for lá e falar assim, olha, a chance é zero de você sobreviver esse parto, e a mãe se lançar,
o suplício que ela se encarrega. Mas se ela for lá e tirar, se ela obedecer a ordem médica, ela tem que pensar no tudo. Se é o primeiro filho, se ela é jovem, agora ela tem 5 filhos. E vai ter mais um chegando. Né? Ela tem que pensar, será que compensa correr o risco por uma vida e deixar 5 órfãos? Cabe a mim a reflexão. Porém, se ela optar por tirar essa criança que traz risco para a vida dela, será atenuado esse tirar. Tem uma consequência, mas não como aquela que eu faço totalmente consciente, com um motivo pouco fútil. Ficou claro, Viu? Sim. Tem dúvida? Alguém quer completar? Ficou subentendido? Não está claro isso? Então, se eu for, pode ficar à vontade. Deixa eu te perguntar. Seria o caso dela levar essa gravidez até o fim? No caso, familiares ou alguém que não tem filho adotar os outros? Sim, também. Ela pode se lançar no sacrifício da fé dela, da esperança de lutar por aquela vida, aquele espírito que está no outro, sente toda aquela dedicação. E se ainda ela vier falecer, vier desencarnar, a família poder, sim, será amparada. Mas aí sempre manda usar o bom senso. Por um, eu deixo 5. Então, aí a escritora diz assim, mas e se ela falar, eu fiz, mas porque eu podia morrer para ter um filho, mas eu tenho 5 pequenos ainda. É igual quando eu vou fazer um sacrifício, né? Quando diz assim, a legítima defesa. A legítima defesa, ela é uma balela. Espiritualmente é uma balela, porque a legítima defesa ela só pode ser impetrada desde que eu não coloque a vida do outro em risco. Então, se eu vou me defender, eu não posso colocar a sua vida em risco. A minha defesa não pode ser tamanha que eu coloque a sua vida em risco. Aí, espiritualmente, é a lei de Deus, que é não matarás. Então, quando a mulher diz aqui, que é uma lei muito tênue, né? Você vai, se levar a gravidez à frente, seu risco de morte é de 100%. E ainda assim, a mulher escolher levar, ela está indo para o suplício, ela está indo para o sacrifício. Pode ser muito bem amparada pelo sacrifício, mas que ela pense que a espiritualidade, o controle dela, toda a espiritualidade vai trabalhar com ela, que talvez seja melhor realmente que ela sacrifique essa vida e conserve as outras 5 que ela tem para criar. Ou se ela tem uma parentela, isso é muito íntimo da mulher. Mas é uma decisão que a mulher não deve tomar só. Se ela tem marido, tem que ser conjugal essa decisão. Mas no final vai prevalecer a decisão da mulher. Não é só a mulher. Por que a gente está importando esse ponto? Porque muitas conhecem alguém que fez isso. Eu conheço 2 mulheres que tiveram uma gravidez de risco, dado para tirar, levaram e as 2 estão vivas. Fizeram o ato de coragem delas, né? Deu certo. Então, mas se vier a tirar, até aí está amparado. Tem uma consequência? Porque eu fui lá e tirei a vida? Tem, mas será muito. É como rarefeita. Não será o mesmo de uma que foi lá e tirou consciente por nada mais do que vaidade. Em que momento a alma se une ao corpo? Porque a ciência diz assim, até a 3ª semana pode tirar que ele não tem vida. Não é. Ela diz que no momento que há a concepção, o espírito já começa a se ligar no corpo que está sendo formado. Então, no momento que houve a concepção, no momento que o espermatozoide adentra o óvulo e há uma concepção e começa a se movimentar as divisões, o espírito do outro lado já começa no estado de paralisia, de diminuição, e ele começa a diluir aquele corpo na corrente sanguínea daquele feto que está se formando. As pessoas acham que essa concepção só depois da 3ª semana seria um aborto. Não, até a 3ª semana a lei não dá como um aborto. Esqueçam a lei humana nesse ponto. Não se equivoquem na questão da lei humana, porque diz assim, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o momento do nascimento. Então o espírito está totalmente ligado ao corpo quando ele nasce. Quando ele nasceu, ele completou o ciclo de reencarnação dele. Quanto tempo dura esse fluido se transferindo do plano espiritual para o plano físico? Se a gravidez for 9 meses, é 9 meses. Se for 6, é 6. Se for 7, é 7. Conforme, enquanto ele não sai do útero da mãe, a reencarnação não está complicada.
Deixa eu perguntar. Então, igual a gente ouviu falar muito naquela pílula do dia seguinte. Então, nesse caso, então, também é aborto, né? Pílula do dia seguinte. Pois é, também. Porque se a concepção aconteceu à noite e no dia seguinte você tomar a pílula, é um abortivo. Só que de menor intensidade. Porque ele ainda está se ligando, agora já está lá formadinho, está com 3 meses. Aí é tipo a lei brasileira, né? O ônus e o bônus. Né? O agravante e o atenuante. Se eu tomar a pílula no dia seguinte e vou ter um aborto, eu tenho um atenuante. Também no início. Não tem a mesma explosão de energia deletéria que teria já um ser mais ligado. Mas sim, é considerado aí. Apesar que os métodos contraceptivos são normal. A pílula do dia seguinte é um problema, mas o anticoncepcional que você toma constantemente, esse não é considerado um método abortivo, é um método de controle necessário que foi desenvolvido pela inteligência do homem. Só esse que vem depois que é já um contraceptivo. Mas a pílula do dia seguinte ela não é um método para evitar a gravidez quando tem a relação sem a prevenção? Ela, na verdade, assim, o que ela dá? Ela não é eficaz, né? Mas... Ela dá uma bomba de hormônio no seu corpo como se tivesse tomado ali uma cartela inteira de anticoncepcional. Se, vamos supor, você está no momento fértil dela, houve a relação, né? O espermatozoide adentrou o óvulo já teve a concepção. Se no outro dia eu tomar a pílula no dia seguinte, ele vai dissolver aquele óvulo, então ele está dissolvendo algo que já foi concepcionado. Então aí ele fala, a concepção. Porque assim, já existe um plano, já existe um tudo. Você teve a concepção, tomar a pílula no dia seguinte, dissolver o óvulo que já está fecundado. É isso. Eu acho que a tristeza do feto é a mesma coisa. O feto, né? Porque ele já entra, porque assim, não é aquele momento, é que existe um pretérito, né? Um preparo. Exatamente. E quando o recém-nascido vai dar o primeiro grito, vai dar o primeiro choro, não tem aquele tapinha na bunda, aquilo não é só científico, aquilo é para realmente ele chorar e contar o número dos vivos encarnados. É ali que ele diz, agora o processo de encarnação completou. Aí começa a primeira infância, que vai até os 7 anos. Depois ele tem a segunda infância, que vai dos 7 aos 14 anos dele. Aí daí para frente ele já vai se desligando completamente e sendo totalmente independente. Eu já vi um caso de um ex-abortivo que desenvolveu um aparelho e, tipo, para ouvir o feto no momento que ele está sendo abortado. E é literalmente um grito. O que o fez tornar ele abortivo. Depois que ele ouviu isso, que ele estava no útero da mãe gritando, né, tipo, pedindo socorro. Só que só através desse aparelho que ele conseguiu ouvir. Aí ele parou, ele não... Bom, vamos entender que no momento que, como disse Jesus lá atrás, né? O homem precisará, bom, vamos esquecer como ele falou lá para Nicodemos, mas ele fala que o homem só entraria no reino de Deus depois de renascer da água, né? Eles entenderam que era afundando a cabeça do batismo. Porém, o espermatozoide, ele é água. O óvulo é água. Fecundado se desenvolve no útero, numa bolsa de água. Então, são águas, sais, minerais e tudo, mas é água. Como Jesus não podia explicar isso naquele tempo, porque pouco se sabia o que era um espermatozoide, chamava de semente, o que sabia que era um óvulo. Então, é isso. Então, vamos entender, duas vidas, né, vidas orgânicas se encontram, houve a concepção, o processo da vida já começou ali, automaticamente. Né, e o anticoncepcional vai bloquear essa penetração no órgão. Então, por isso que a espiritualidade deixa claro que a partir da concepção é considerado um método abortivo. Muito bem citado aqui. Quem chamou a contraceptiva? Bom, que consequências tem para o espírito o aborto? Então, o espírito vai ser abortado. Qual é a consequência que tem para ele? É uma existência nullificada. Ele tem que recomeçar. Ele perdeu a chance, ele vai entrar na fila para a próxima chance.
E uma mãe que abortou pode de novo pedir para receber aquele filho. Ah, eu abortei com 20 anos, mas agora eu queria receber ele. O espírito, como você falou, ele sentiu. Será que ele quer mesmo correr o risco de voltar para essa mãe que já abortou uma vez? Em geral, ele pula fora. Vai ser uma luta muito Vai ser uma grande. luta, porque tem que conscientizar ele, né? Que a mãe agora está preparada. Ele pode até vir, aí vai ser uma batalha, depois dele encarnado, com ela, porque ele vai ter no subconsciente algo que teve entre os dois. Exatamente. E ele diz assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Continua naquele assunto. Ele diz: há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Está lá no mandamento: não matarás, Ju? Sim. Então, mesmo aquele que põe a vida em risco é matar, não é? Sim. E como é que você resolve essa questão? Atenuante e agravante, né? Exatamente. Então, sempre que eu transgredir a lei de Deus, eu vou estar me endividando com a lei que é perfeita, lei divina. Então tem um atenuante e um agravante. Então, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento do corpo que estava se formando. Então, pode falar. No caso aí, na minha primeira filha, o médico pediu para que eu tirasse ele. Ó, temos um caso. Aí eu peguei, eu falei, não, eu vou até o final. Uhum. Aí não fui, né? Só que aí eu tive as consequências, né? E graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? Mas ele, bom, eu fui até a final da gestação, graças a Deus. Teve. E se eu tivesse desencarnado, então eu teria assumido um suicídio? Não, a senhora, o médico orientou a senhora a tirar. A senhora levou Porque até eu tive problema de pressão. Mas a senhora levou e o filho nasceu? Nasceu. Está vivo aí? Tá. Então, a senhora fez um ato de sacrifício, colocou em risco para uma vida para não abrir mão dela. Se a senhora tivesse levado essa gravidez até o final e no final tivesse se suicidado, tivesse perdido a vida, não seria um suicídio, seria um sacrifício. A senhora se sacrificou ao ponto de perder a própria vida em prol de gerar uma vida. Aí isso entraria como um sacrifício, não como um suicídio. Um crédito, né? É. Um crédito está ali divino. Exatamente. Então, para as mães que... Mas se a mãe falar, não, eu não quero correr o risco, eu vou tirar, me preparo e vou ter lá na frente. Tudo bem. Também será uma ferir a lei de Deus, porque vai estar matando, né? Mas não tão peso como teria uma que, eu não quero, eu vou lá e tiro. É um assunto delicado, mas que ele gera muita discussão. Mas o que a gente quer é isso. Né? Mas a senhora lutou, foi lá, explicou nada para você. É menino ou menina? Menino, Tá aí, firme e forte. Mas aí no caso também não entra assim, esse amor, né? Ela não teria que demonstrar esse amor a ponto de perder a própria vida por essa alma que está vindo dentro dela. Então, mas No caso, a criança que está no ventre, teria que sentir esse amor de renúncia mesmo, para sanar algum karma ali. Ó, funciona mais ou menos assim. O feto está se construindo dentro do útero da mãe. Tudo que a mãe come, ele come. Porque a mãe sente, ele sente. No momento que a mãe é chocada pelo médico e diz assim, olha, tira e você vai morrer. E a mãe chora, ora e fala, não vou tirar. Aquela energia vai no corpo dela. Aquela energia chega para ele. Ele não vai conseguir entender, mas ele vai sentir como se fosse um calor profundo. E aquilo vai gerando na consciência dele um amparo, carinho, cuidado. Então ele sente aquilo. Ele vai melhorar muito as vibrações dele com a mãe. E a espiritualidade vai sempre ali amparar essa mãe muito forte, porque talvez essa fosse a prova dela. Ir lá e tirar, ou ir lá e sucumbir e não tirar. E ela preferiu passar pela prova e correr o risco. E aí um ato de evolução, um ato de sacrifício, que ela correu e trouxe para ela e para o filho grandes benefícios.
Porque escolheu a fé e a espiritualidade, mesmo sem talvez ter conhecimento, mas pelo amor materno, pelo senso materno, ela preferiu correr o risco. E o filho ter que sentir, ele sente. E hoje, se ele adulto sabe que a mãe teve esse risco de vida e não abdicou dele, a construção do amor já tem a fonte certa. Mas por ele tem um livre-arbítrio dele, né? De talvez não ver isso como eu não sou responsável, isso aí foi uma decisão dela. Eu não, ele pode até renegar, ele pode até dizer, eu não pedi nem para nascer, não é assim que a gente fala, quando o pai bate na gente, fala, você é um gostoso, mas eu não pedi para nascer, pediu sim. Pode corrigir, toda vez que ele fala não pediu sim, isso foi programado, não foi acaso. Nós nos programamos, você talvez na sua rebeldia não está conhecendo agora, mas vai chegar a hora que você vai ver essa programação, quando você estiver preparado, você vai ver que o ato que eu tive foi um ato de amor, porque eu me preparei para essa prova de amor, que foi botar a minha vida em risco pela sua. E também tem aquele caso, como diz, cada caso é um caso, né? Aquele caso de o médico fala para você, mãe, seu filho vai nascer com aquele problema no cérebro, porque vai morrer 2 horas após o nascimento, né? Igual eu tive uma amiga que teve esse problema. Esse caso está aqui na frente. E deixou nascer. Ela falou, não, se ele vai viver 2 horas, 3 horas, ele vai viver 2 horas, 3 horas. Então, esse caso a gente vai abordar esse assunto aqui. Às vezes, como o Eurípides bem trouxe, o espírito vai se renegar, escutar e entender porque ele não está pronto. Mas tudo que é acontecido nunca é esquecido. No momento certo, quando ele estiver pronto, talvez quando ele desencarnar, quando estiver no plano espiritual, talvez quando usar no socorro, a senhora não me ama. Não, deixa eu te mostrar aqui que mesmo antes de você nascer, eu já botava a minha vida em risco pela sua. Tem um telão, né? Tem um telão que ele vai ver. E eu vou entrar nesse assunto que você falou, porque esse assunto ele mexe profundo, né? Então a gente vai ter os problemas, fique à vontade para perguntar, para colocar. Então diz assim, como vai se constituir uma situação de aborto para os espíritos, a mãe, o pai e o reencarnante, quando se tem anomalias ou é vítima de estupro, né? A lei agora dá o direito à mulher. Foi abusada, não quer, ela pode ir lá e descontinuar. Aí mora o perigo do negócio. Para os homens é legal, mas para Deus é tirar uma vida. Ele diz assim, já tem uma ligação pretérita. Pretérita é passado, já existe alguma coisa antes. Projeta uma encarnação onde o pai e a mãe possam se encontrar e formar um novo corpo a receber. Encarnam o pai e a mãe, quando no momento certo vão se aproximar, são desdobrados pelos seus mentores, vão para o plano espiritual e relembram do combinado que eles fizeram. Então, quando eu fui ter aquele rapazinho ali, o Emmanuel, mas a Nayane, nós em algum momento da nossa vida nós nos encontramos. Fomos levados ao plano espiritual. Então é verdade, gente. Não porque eu sou palestrante, tá? Ela aqui que me deixa mentir. Um mês antes eu comecei a falar para ela, toma 2 comprimidos de anticoncepcional, porque eu sou muito fértil, você é muito nova. A gente tomando banho junto, eu falei, cuidado, que até o lugar que eu sento tá a mulher engravida. Brincando. E o assunto já estava rodando entre nós. E o assunto já estava rodando. Ela engravidou tomando remédio. Então isso já era uma programação. E no momento que nós nos aproximamos, no momento que ia acontecer a concepção, gente que é assim. ela já estava dando sinais e eu já dando sinais, a gente não percebeu. Quando ela descobriu que estava grávida, estava com 2 meses, ela falou, eu tomo remédio como eu estou grávida. Foi uma enxaqueca no rosto, tomou remédio e engravidou. Tá aí, ó, a prova. Então a gente foi desdobrado, sim, a gente foi avisado, sim, isso acontece. Então, se a senhora teve esse filho, a senhora e seu esposo vieram para essa programação. For dormir, dormir, sair do corpo, chegar no plano espiritual, eu estou dizendo, ó, prepara que vai chegar a hora agora daquele testemunho que vocês têm que dar. Você vai correr risco de vida. O pai vai estar do seu lado, a decisão é sua. Desceu, pensou, elevou, falou, vou ficar 5 minutos, graças a Deus. Né? Então, está aqui aquilo que a gente falou. O pai e a mãe sabem sim, então quando dizer assim, o Júlio apanhado, dizia, eu não pedi para nascer, pediu sim, Júlio, está ali, ó. Foi a programação. E aí volta e começa a sensação ainda imperceptíveis no primeiro momento. Começa a grande prova dos 3.
Porque filho é prova de pai e mãe dele. Né? Então existe uma programação. Ah, eu vou correr isso. Existe uma programação. Às vezes, para fechar essa história, é tipo assim, a gente quer passar pela prova e vencer. E às vezes não é vencer, é viver a prova. Por isso que se a mãe se lançar naquela prova, talvez de correr o risco, o medo é a prova dela. Talvez ela vai sucumbir no final, mas ela vai passar pela prova. Às vezes não é ela sair viva dessa gravidez, é ela passar por essa gravidez. Esse é o que a gente precisa, né? E pode acontecer também, da espiritualidade, assim, o próprio feto, se abortar, Pode. em amor pela mãe também, para não deixar. Em várias situações, a gente vai entrar um pouquinho aqui se der tempo. Então aqui já agora falando no fala dela ali, a má formação. Aí eu vou lá no médico Euripides, mas a minha esposa, chego lá e o Euripides faz um exame e fala, olha, não tem cérebro, vai nascer natimorto. O coração está batendo, está respirando, tem vida orgânica. Se você levar para frente, talvez ele tenha 1 hora de vida, 3 minutos de vida, talvez ela venha meses e a mãe entra em desespero e chora. E aí? Ah, não vai ter vida, é melhor que eu tire logo, né? E tem mães que falam, não vou tirar. Deixa vir, eu vou passar a gravidez. Esse é o momento benéfico para a mãe. Porque enquanto ela constrói aquele sentimento, aquele amor, ela está imantando aquilo no corpo dele e aquele espírito está recebendo. Por que ele está com má formação? Porque ele tem culpa, porque ele tem remorso, porque ele tem pretérito culpado, porque ele não consegue plasmar no corpo, porque a espiritualidade precisa que ele tenha um corpo defeituoso, que ele passe por essa má formação no útero da mãe e receba a oração, o carinho, o choro, o consolo da mãe para ajudar ele a reconstruir um novo corpo. E aí tá, talvez ele não veio para nascer, ele veio para ele passar por essa prova, receber esse carinho da mãe, que outrora podia ter sido aquela que abortou ele várias vezes. E agora ela não vai ter a chance de ter um filho, mas vai ter toda a gestação para aprender a amá-lo, porque talvez ela esteja gerando um desafeto no útero. Por isso que existe essas má formações. Mas a má formação não é porque a mãe comeu algo, bebeu algo, ou a mãe usa. Isso auxilia, mas isso já é programado antes. E a gente vai entrar um pouco mais nisso e falar assim. As moléstias que se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam pensamento e sentimento. Então, se o espírito tem um pensamento ruim, um sentimento ruim, ele vai fazer a mãe ter uma gravidez muito ruim. Porque ele está aqui transferindo aquela energia para a mãe. E a mãe também está sentindo aquela energia. Tem gravidez muito ruim. O espírito talvez é um adversário da mãe. Não é só bonitinho, filhinho bonitinho. Tem filhinho chatinho também, que vem adversário da mãe. A saúde e a enfermidade são produtos da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais do mundo oculto, que atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identifica que no mundo psíquico, mental, invisível, os sentidos da carne, a alma está enferma. Então, se eu estou recebendo o espírito de um suicida, de um assassino, de uma pessoa que foi muito ruim, pode ter certeza, a mãe vai ter uma gravidez bem difícil, o feto vai nascer com algumas limitações, talvez com sérias limitações, e vai despertar na mãe que tire, porque já é prova dos dois. E se a mãe tirar, como você falou, o próprio espírito pode estar imantando aquela energia para a mãe, e ela pode estar ali realmente. Pensa você colocar 2 abelhas de raça diferente dentro do vidro e deixar o oxigênio, elas começam a se agredir. É mais ou menos isso que está acontecendo no útero da mãe. 2 energias antagônicas que não se correspondem, que precisam se harmonizar. E o choque anímico que esse espírito tem no útero da mãe faz com que a mãe desenvolva sentimentos que ela ainda não tinha por esse espírito e vice-versa. Não tem uma ovelha negra? Alguém já ouviu falar de ovelha negra? Não, você é a ovelha negra da família. Eu sou uma. Eu sou. Minha mãe dizia, você é a ovelha negra. Eu realmente nasci e falei, vou ser ovelha negra, tá do jeito. Mas hoje a gente se ama. Depois de 30 anos. Então acontece que quando o espírito vai desencarnar, e Deus permite que espíritos desequilibrados venham por meio dos equilibrados, porque senão ele não teria onde se inspirar. Então por isso que ele vem para uma mãe perfeita,
né? E aí você pode ver que em famílias perfeitas que eu digo todo mundo sadio, braço, perna, cabeça, pensando tudo, nasce um deficiente. Quem que são as pessoas deficientes que a gente tem aí fora? Qualquer deficiência aí, é cadeirante, tem retardo mental, nasceu com um membro menor, maior, tem isso, tem aquilo. O que são esses? Crianças. Todas vítimas desse desarmonização, todas vítimas dessa alma enferma. São ex-suicidas, ex-criminosos, ex-assassinos, ex-serial killers, infelizmente. E eles merecem dó? Não, eles merecem amor. Porque eles já aceitaram vir com esse corpo limitado para passar pela prova da redenção. Cabe à mãe desenvolver amor, porque todos vão rejeitar. E essa mãe que vai amar, sofrer, vai acompanhar até o último minuto de vida, talvez seja aquela que abortou em várias outras vidas. Agora ela vem, vê o reflexo daquilo que os dois se causaram, ama, desenvolve amor, mas não renega o filho, independente do que seja. Ou uma mãe crença de um filho porque está lá na cadeia cumprindo prisão. Não vai lá visitar, não vai lá amar. Fala com a mãe que, por mais que o filho fez tudo, ele fala, igual o pai daquele Lázaro, né? Vai lá na televisão, fala para todo mundo, abriu a porta, extremamente humilde, me lembrou até seu pai, ele abriu para cima. E ele fala, olha, o que eu posso pedir para vocês é perdão. Mas ele não é meu filho. Aquilo é pai. Independe do que o filho faça, ele nasceu para amar. Julgar, deixa para a lei divina. Então, quando a gente vê uma pessoa, não pode mais chamar de deficiente, né? Não pode mais dizer que é pejorativo. Quando você vê uma pessoa com limitações severas, essa pessoa é vítima dela mesma. De alguma coisa que ela plantou na alma dela, está vindo para recuperar, cabe o respeito e o amor. O mecanismo que vai ajustar isso, né, que a gente chama de nocivos e doentes, essas mentalidades, porque está no campo mental dele, aquele mal que ele carrega, vai se projetar no corpo dele, que a gente chama de morro psíquico, que é aquela energia. Porque não existe nada sem a lei da ação e reação, então ele vai ter a consequência. E quando aí eu junto eu e uma mulher, para o Emmanuel, nós transferimos a nossa carga genética para o corpo dele. Aonde a nossa carga genética for fraca, é que a manifestação da doença vai aparecer. O pensamento doente que ele traz na encarnação vai se manifestar no corpo físico dele. Porque é lá que ela vai juntar a hereditariedade, que é os cromossomos masculinos que ele juntando formando o corpo, aquele corpo tem mal. Lá vai se apresentar o psiquismo dele, aquilo que não é tão bem resolvido, ele vai se apresentar ali. Baseado nas provas que ele tem. Né? Aí diz assim, o morbo psíquico atingiu o seu estado final, ou seja, quando a alma joga para o corpo a doença que vai se manifestar em uma das partes. Qual parte do corpo? Naquela mais fraca, naquela que ele vai desenvolver a prova dele. Se ele vai ter um retardo mental, se ele vai ter problema com a visão, se ele vai ter problema com o coração. Tem crianças novas que têm problema de coração. Já viram crianças novas que têm cirurgias e tal? Geralmente são vítimas de suicídio. Atiraram no próprio coração. Tem crianças que têm retardo mental, deram um tiro no ouvido, se suicidaram, ou alguém suicidou ele guardou aquele rancor, aquela raiva de querer se vingar daquela pessoa. Isso tudo interfere. Mas peraí, hoje eu não tenho nada. Beleza, então talvez você já se suicidou alguma vez, mas nessa você está tranquilo, você está numa outra prova. Mas quando vê uma pessoa com retardo mental, doença mental, são vítimas de suicídio. E não fica achando que é só eles não. Aqui dentro dessa sala, acho que dificilmente alguém cometeu suicídio alguma vez na vida. Mas temos vidas que a gente pode não contar. Então, qual é a minha fobia? Né? Quem tem algumas fobias? Ah, eu tenho uma fobia disso, uma fobia daquilo. Será que isso aí não é uma fobia de que você guardou um pensamento de uma vida que você se aniquilou? Eu já tenho ciência hoje que eu já pratiquei suicídio. Por uma das fobias que eu tenho. Eu tenho uma aversão a certa fobia que eu não gosto nem de falar. Eu falo, minha mente já me mostra aquela cena. Eu já sei que isso é fruto de um suicídio. Então, meu morbo psíquico atingiu o estado final quando eu vi essa cena. Então a gente tem que ir trabalhando. E o próprio Chico, ele afirma isso, né? Quando você vê uma clínica de sanatório, uma clínica de doenças mentais, pessoas, todas em provas de recuperação. E por que ele está passando por aquela prova? Porque naquele momento ele conquistou o direito, a consciência de
de lutar aquela prova. Por isso que aquela prova se apresenta naquele momento. Então, quem tem um filho com limitação em casa, ame incondicionalmente. Esse é o remédio para passar pela prova. E os casos teratológicos, né? Aqueles casos que as crianças nascem emendadas, juntas, a cabeça, o corpo. Eu até ia colocar umas fotos, mas acho que ficou pesado, eu tirei as fotos. Né? Mas quem nunca viu aí aquelas crianças que nascem sem anos, sem o braço, sem as pernas? Siameses, isso, o nome é esse mesmo, bem lembrado, obrigado. Então nasce ele junto, nasce com a taxa emendada, nasce a cabeça emendada. Por quê? Mas está aqui ali, ó, a violência, o ódio, a desonestidade, a hipocrisia ou crueldade vão fazer as molduras kármicas no conhecimento dele. Quando você vê duas crianças nascer juntas, pode saber, lembra disso, a moldura kármica dos dois foi tão delituosa um com o outro, nasceram irmãos, não se suportavam, se aniquilaram. Nasceram marido e mulher, não se importaram, se aniquilaram. Fizeram tanta coisa um contra o outro, que a espiritualidade consegue que eles tenham uma prova no mesmo corpo, um corpo juntos, para que eles possam se perdoar. Então, quando eu vejo duas crianças juntas, são duas crianças que passaram gerações se aniquilando, uma matando a outra, uma matando a outra, uma matando a outra, de tanto ódio que uma tinha pela outra. Aí eles vão ter esse tipo de encarnação. Então, siameses hoje são espíritos que nem o laço consanguíneo conseguiu juntar eles. Eles foram juntar eles carnalmente. Ah, pode separar? Pode. Mas eles vão ter ainda que lutar aquela prova deles juntos, o tempo todo juntos. Tem uns que nascem duas cabeças no mesmo tronco, né? Até tem um caso muito famoso aí de duas norte-americanas, são duas cabeças no mesmo tronco. Uma é bissexual e a outra uma casou e a outra não, mas o corpo é um só. Ela só tem um aparelho. Pensa como é que é isso? Muito louco isso. Porque as molduras kármicas dela, ou seja, a plastia mental que elas tinham era tão desajustada que elas mesmas tanto se odiavam que elas começaram a se aproximar e porque os iguais se atraem. Aí juntaram, fez aquele bolo e nasceu. Ali naquele corpo tem dois espíritos? Sim. Mas não é o mesmo corpo, ali há uma divisão. Os dois espíritos, as duas consciências estão ali. Julga a cabeça. Porque você pode ver que aquelas duas cabeças são personalidades diferentes, só o tronco é igual. Mas claramente duas pessoas juntas. Por quê? Porque alimentaram a desonestidade, a hipocrisia, a crueldade, a um nível estratosférico. Não é só dizer, eu não gosto de você. Então eu quero que você morra. Isso não vai fazer eu nascer junto com Deus, vai me deixar endividado. Mas se eu ficar aniquilando, aí eu te mato nessa vida com meu filho, você me mata com o seu filho, aí a gente vai acontecer isso aí. Aí a gente chama de casos teratológicos. Aí vai dizer aquilo que você perguntou. Esses casos, geralmente, a vida vai ser curta. Então eles podem nascer e não sobreviver. E o médico pode dizer, olha, você vai ter um filho deformado, ruim de cuidar, pode abortar porque é melhor para você. E a mãe fala, não. Mas ele não vai ter nem um tantinho de vida. E a mãe deixa ele seguir. Porque a prova não é ele sobreviver, a prova é ele passar pelo processo completo da reencarnação, nascer, respirar o ar dos vivos, abrir o olho, ver a luz e desencarnar. Que seja um segundo, que seja um minuto. Nossa, a gravidez aí é nula para você, não vai te servir de nada. Opa, materialmente talvez não, mas espiritualmente pode ser uma prova de evolução enorme. Porque você sempre abortou esse espírito. Agora você vai deixar que ele nasça. E aquele choque, e aquele período de 9 meses que ele passa no útero da mãe, recebendo as benéficas do corpo da mãe, vai ser para ele a prova fundamental na próxima existência. Para ele vir já bem melhor do que ele fez. Então, retirar um feto, gente, é assim, tem que ser muito sutil essa decisão. A programação é da mãe também, né? Da mãe e do pai, porque aí é o corpo da mãe, mas o pai tem que estar junto. Não, mas fala a programação espiritual, não é só do bebê, é da mãe também, né? Do pai. Essa mulher, eu acho que ela é muito mais forte nisso, porque além dela fazer o aborto, porque ela está abortando, além dela matar a criança,
de ter a consciência daquilo, assim, sei lá, são várias coisas incluídas nisso, né? Para a mulher, acho que é muito mais kármico do que para qualquer. Tudo bem, o homem, a gente não vou tirar o mérito, né, do homem, mas assim, a mulher, eu acho que nossa, diz uma assim, carga muito pesada, né? pesada, uma carga muito que para ela vai ser. Quando ele coloca lá assim, ó, renascer em um lar cujos pais estão comprometidos com a lei divina, precisam também passar pela experiência reeducativa nos cuidados e atenções que dispensam aos filhos, minimizando as consequências da doença através de uma atitude extremamente afetuosa. Diz aí, a criança impossibilitada por limitações físicas ouvirá, entenderá as sugestões positivas que são oferecidas pelos genitores, sentindo o amor sincero que transmite uma gama de afeições. Então ele vem tão perturbado que ele vai ter um corpo todo deformado, mas ele agora vai ver que naquela limitação ele depende extremamente da caridade, do amor, do pai e da mãe para dar alguns segundos ou minutos ou meses de vida. É isso que consiste a prova. Esse ditado que eu só posso ter um filho perfeitinho, que vai estudar, e a gente quer que ele case, tem filhos, gere neto, talvez não é a prova do Espírito. Cria, ama, deixa ele fazer as próprias coisas. Para de achar que você tem que ter um filho para te dar netos, para cuidar, para você pegar no colo, pensando em você, não no Espírito que está aí nascendo. Filho, no antigo já dizia, filho é para o mundo. Nós criamos para o mundo. Meu pai já morreu, já reencarnou, já foi para o mundo. Ele me trouxe, junto com minha mãe. Daí para frente sou eu. Né? Tem que criar e libertar, porque quem ama, liberta, não aprisiona. Né? Aí vamos lá, diz aqui assim, inúmeras mães que atiram seus filhos nos esgotos após o crime do aborto, elas vão engendrar na alma, que é isso que você está falando, né? Eu abortei, tirei, botei no saco, fui lá e joguei dentro do esgoto. A minha consciência sabe o que eu fiz. Aquela consciência culpada vai me gerar uma energia deletéria que vai me deformar no próximo corpo que eu tiver. Porque a culpa é que adoece. Pode ver que quando você está culpado de alguma coisa, você não consegue sorrir, você não consegue ser gentil, você fica mal-humorado, tudo é ruim porque você está banhando daquela energia. O aborto é isso. Até que a retificação espiritual seja feita, as cargas genéticas espirituais vão atuar no corpo que você vai formar. Não tem como. Nasceu perfeito, fica tranquilo. Meu pai e minha mãe nunca tentou me tirar. Parabéns, levanta a mão para vocês já se organizaram. E eu vou falar para vocês, a minha tentou me tirar 3 vezes. Minha mãe, aos 10 anos, ela olha para mim e fala assim, você é tão ruim que você não morre. Tem me medicamento para te matar 3 vezes, você nasceu o filho mais perfeito que eu tenho. E ela tentou, gente. E ela fala assim, ela fala rindo, mas ela fala, 3 vezes eu tentei te matar. E dos 4 filhos, você foi que nasceu o mais perfeito. Nasceu, nasceu. Perfeito, sem nada. Eu lutei. Então eu sei que eu estou aqui falando que você fala, Júlio. É que vaso ruim não quebra. Então eu estou bem ruim, porque eu segurei o bagulho. Não posso perder a oportunidade. Falar. Esse karma tem alguma relação com gêmeos também? Olha, os gêmeos geralmente são tantas possibilidades na questão dos gêmeos, porque os gêmeos podem ser assim, espíritos muito afins que nascem com provas comuns. Às vezes eu vou nascer gêmeos do Eurípides numa próxima vida, porque o Eurípides vai ter medo de uma encarnação difícil de uma doença que vai desenvolver, fica com medo. Eu venho para acompanhá-lo, né? Geralmente você pode ver que nasce dos gêmeos, algumas vezes vai desenvolver algo diferente. E ele fica com medo daquela prova, ele sabe que vai ver aquela prova. E eu sou tão amigo dele que eu não vou nascer gêmeos com você. Pode ser por companhia, pode ser por prova conjunta da família, pode ser que realmente recebeu. Então, são N's e N's possibilidades. Aí tem a questão do univitelino e do bivitelino. Univitelino quando nascem todos no mesmo placenta. Bivitelinos quando nascem no mesmo, com óvulos diferentes, né? E aí pode ser gêmeos, pode nascer um moreninho e um branquinho, ou vice-versa. E são os irmãos gêmeos do mesmo jeito. De geração, mas não de genes. Então, assim, é uma enorme de possibilidades, mas muito improvável por karma, mas por proximidade, similaridade, por provas similares. Aí nasceu 2 gêmeos defeituosos, aí pode ser karma. Entendeu? Vocês vão nascer gêmeos e com karma. Se continuar se matando, aí vai nascer colado. Então,
Até porque também tem alguns que são gêmeos e vivem uma vida inteira e não se suportam. Não se suporta. Então o que acontece? Olha, você vai nascer meio irmão nessa vida. A gente vai continuar se odiando, beleza, então você vai nascer gêmeos. Então lá você está conseguindo unidade, agora lá você está igualdade também, de corpo. Né? É olhar para a pessoa que você se odeia e é idêntico. E ver você ali. Então olha só o quanto de possibilidades que vai dando. E aqui a gente diz assim, aquilo que se foi ligado, Jesus, né? O engendramento kármico está claríssimo na advertência que Jesus fez quando ele disse: aquilo que se foi ligado na terra também será desligado, ligado na terra também será ligado no espaço. Quando a gente chegou aqui, nós não tínhamos corpo, nós tínhamos um campo mental e um perispírito. Esse perispírito se dissolve e liga no corpo mental, no corpo carnal. Quando a gente desencarnar, tudo, pensa assim, da agora, se eu cair aqui, só vou levar minha consciência. O resto fica tudo. Então, é isso que ele está te dizendo. Do jeito que eu estou me prejudicando ou me evoluindo aqui, eu estou evoluindo aqui. Está ligando também com o plano espiritual. Também vai se ligar na Terra, ou seja, vice-versa. Liga na Terra, liga no plano espiritual e vice-versa. Então, se eu fiz ruindades aqui, eu pratiquei coisas ruins aqui, eu vou ter que vir aqui até explanar tudo isso aí de ruim que foi feito. E aí vem a questão do estupro, né? É uma palavra que eu acho muito feia, né? E aí pergunta, é justo que a criança pague por uma coisa que ela não fez? Aí a gente já respondeu isso, né? Eu não sei o que essa criança tem no pretérito dela, mas fica parecendo que assim, o inocente que está dentro do seu útero, que não tem nada, de repente é um grande adversário de vidas passadas, que minha prova era receber ele, e mesmo quando ele encarnou, quando ele veio para o meu útero, a energia deletérica dele em mim era tão forte que me dava vontade de tirar. Já começa aí a luta. Quando a mulher assusta e pensa em tirar, porque ela já entrou em prova. De suportar e levar aquela gravidez à frente. Quantas são as mulheres que engravidaram, disseram que ia doar as crianças e acabaram desenvolvendo amores por elas? Essa é a prova. É amar. Né? Aí a Joana de Ângeles, ela diz assim, na visão do espírito Joana de Ângeles, né? Mesmo em tal caso, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma repara os danos que já ocorreram. O que ela está dizendo? Você foi abusado, você já está grávida. Ir lá e tirar não vai reparar o abuso que você sofreu. Não tem aquele aceita que dói menos? Bom, falar é fácil. Se você tem uma filha que foi abusada, nós temos que ter consciência. Apoia, ama, está se cumprindo o processo. Aquele espírito está voltando por alguma coisa. Pode ter vindo de uma forma danosa, mas tem um propósito muito grande na vida da filha, do espírito e do pai que está passando. O espírito que chega ao dolorido regaço na terra através de circunstâncias tão ingratas pode se transformar numa bênção de luz, gente. Talvez não, existe um algo para aquilo ter acontecido. Mas o feto pode aprender a amar mesmo sabendo, né? Quantos casos são de mães que foram abusadas, engravidaram, pensaram em tirar, pensaram em abandonar, voltou, pegou o filho e hoje ama o filho. E olha para o filho e fala, quem é meu pai? Olha, eu fui vítima de abuso. Mas ele se sente extremamente tipo, poxa, então podia ter me tirado, não tirou. Não é uma prova de amor muito forte. Agora é difícil. Mas sabe o que é ruim? Aí eu vou fazer uma meia-culpa. Nós homens, quando nós temos filhas mulheres, elas são abusadas ou antigamente, mas na época do Júlio, né, bem na época do Júlio mesmo, quando a moça perdia lá a virgindade, o pai corria com ela de casa. Sabe onde que essas mulheres iam parar? Prostíbulos. Minha tia tinha um prostíbulo. Eu vivi no prostíbulo da minha tia. Tinha 16 mulheres lá fazendo programa. Eu cheguei lá com 11 anos, eu olhei para ela, porque eu tinha fugido de casa. Minha mãe me queria em casa, eu não voltei. Para minha tia chegou lá, e aí eu via, chegando umas mocinhas novinhas, com bolsinha. Eu falo de experiência própria, mentira não, eu vivi isso. Chegava uma mocinha lá de 16, 18 anos, estando morando na rua, e ela assumiu um quarto para fazer programa. E muitas eu comecei a dizer assim, não, eu perdi minha virgindade, meu pai me botou fora de casa. Imagina o carro que esse pai arrumou para cima dele. Olha o que ele obrigou a filha dele a fazer. E lá ela virava uma abortiva, porque engravidou tinha que tirar. Porque aí se engravidasse não tinha como fazer programa. Porque o homem não queria mulher grávida. Então ela virou uma abortiva, tirando vidas,
e o pai lá do lado que tinha feito aquilo. Olha o engendramento, olha o modelo carro que está se arrumando aí. Então, nós é o seguinte, a filha perdeu a virgindade, faz parte, vamos amar, vamos cuidar. Está grávida, chegou em casa, pai, estou grávida, abraça. O erro já aconteceu, não vai diferenciar nada. Na verdade, não tem nem erro aí, porque existe uma programação anterior. Porque nada acontece sem que Deus permita. Tá, dói, incomoda. Eu falo, sou pai de 4 filhas. Se não chegar a mim e falar, pai, estou grávida e foi abuso, não foi abuso, não quero saber, está grávida, vamos lá, é meu neto. Vamos cuidar aí do jeito que dá. Pai, eu não vou querer, então me dá. Não sei se eu dou conta não, mas me dá aí que eu tento ver. Me seja na caridade, eu vou tentar criar. Hoje eu tenho essa consciência. Antigamente eu não tinha. Aí a gente volta lá atrás, né? Na época do Júlio? Aí a gente volta lá atrás, quando esse médico fala para a mãe, é você ou ele? E a fé onde está? Porque quem sabe tudo é Deus. Vai acontecer, não vai? Então, é precipitar demais. Exatamente, a evolução. Vai seguir, sabe? Vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa para vocês que talvez muitos não vão entender, mas me pediram para dizer. A gente só vai evoluir definitivamente quando eu estiver disposto a sacrificar a minha vida por qualquer pessoa. Não é só pelo meu filho, não. Por qualquer pessoa. É semelhante. Essa é a maior prova de amor que você pode dar. É você se colocar em condição de sacrificar a sua vida pela vida do outro. Porque a gente é capaz de dar um rim, tirar o coração e dar para um filho viver. Quando a gente aprender a fazer aquilo por qualquer um, a gente vai dar um nível de evolução muito alto. Então, uma mãe que recebeu a notícia que você vai morrer se continuar a gravidez e ela se lançar, é sacrifício, não é suicídio. Ainda que ela perca a vida, para ela, se ela for perder a vida, é melhor para ela do que ela tirar a vida do feto que ela está esperando. Essa é a máxima que a gente tem que dizer assim, nu e cru é isso. Se eu estou com a doença, ó, você vai lá e você vai morrer, e eu vou lá e acelero e me suicida, isso é ruim. Ah, você tem pouco tempo de vida, vai fazer o bem. E viva com dignidade. Porque você recebeu uma sentença, só te disseram o dia, porque morrer todo mundo vai. E se eu tiver que ir lá tirar a vida do Euripides para que eu possa ter a vida, melhor seja que eu morra sem tirar a vida dele. Para mim é processo de evolução. Se eu tirar a vida dele, é processo kármico para mim. Então, o aborto não vai é lá na lei de Deus. Na lei de Deus, não matarás. E legítima defesa, só quando eu não colocar a vida do outro em risco. Eu falo assim, ele veio e eu saquei da arma, eu tirei, matei, a lei me protegeu. Não estou nem preso. Estou em paz com a minha consciência. Olha, você matou. Em paz você não vai estar com a consciência. Pode se enganar. Ele meio da cadeia e foi libertado. Mas em paz com a consciência você não vai estar. Porque sua consciência vai te empurrar para a lei divina. Não matarás. E aí o que deve, porque aqui a gente falou, né? Já acabou estourando o tempo, mas eu vou só falar rapidinho porque vale a pena isso aqui. Porque a gente pode encontrar pessoas na família da gente que abortou. Minha mãe mesmo fala, quando eu converso com ela hoje, ela fala assim, nossa, não vou pro céu não. Por quê? Não, depois de você abortei 4. E aí eu vou lá, mãe, pensa. A mulher que se reconhece, fala, eu fiz um aborto. Eu não tinha essas informações. Eu não sabia que era assim. Lá, com meus 15 anos, eu abortei mesmo. E aí? É dado a culpa conforme o conhecimento também. Lembra do agravante e atenuante? Então o que eu faço agora? Eu começo primeiro a entender que eu fiz algo que não é legal. E aí eu começo a antecipar desde agora o meu trabalho, minha ressignificação moral, e vou trabalhar na caridade, vou buscar a me melhorar totalmente e fazer caridade para todos aqueles que estão à minha volta, para ajudar a diminuir as consequências do que eu vou ter para viver para frente. É igual você falou, o estipulado, vai chegar com 16 anos, elas eram obrigadas a abortar. Aí no caso, para elas, assim, lógico que não é certo, mas elas eram meio, né, tipo assim, aí, o negócio está falando, aí assim, se elas agora mais à frente tiver uma consciência, né, elas vão fazer isso que você está falando, mas na época elas não tinham, né? É o meio que elas tinham de sobreviver, não é? Só tem uma coisa, sim, elas não tinham conhecimento, tiveram lá o momento, né? E o que vai acontecer com essa mãe que abortou? Necessariamente ela vai receber esse filho de volta. Talvez nessa vida, se não nessa, na outra. Mas tem um laço kármico aí. Ela tem que devolver a vida que ela tirou. E aí a gente tem os filhos rebeldes. Sabe os filhos rebeldes? As ovelhas negras? Os nós. É nós. Eu
tenho certeza que a mãe tirou em outras, conseguiu. Nessa ela não conseguiu. Hoje ela tem um filho que ama ela, mas foi rebelde quando ela já tinha 30 anos. Extremamente rebelde. Mas até quem é dona do ambiente lá, coisa também vai receber, né? Vai, porque elas favorecem, né? Então, só para fechar, que o nosso tempo já estourou mesmo, a proposta de recuperação começa nessa vida, ganha consciência e começa a trabalhar. Para quê? Primeiro passo, abandona a culpa. Porque a mulher que aborta fica só chorando a vida toda, ela está só mais se prejudicando, porque ela está se entristecendo, está trazendo essa energia da mente dela. Lembra da energia da mente doente? Vai gerar mais conflito para ela. Então traz o libertar, já aconteceu. Lembra do abuso? Me abusou, estou grávida. Vai ficar lembrando do abuso ou vai começar a se preparar para cuidar dessa vida que está chegando? Abortei, beleza, não tinha conhecimento, agora eu tenho, não faço mais. O que eu faço agora? Vou melhorando mentalmente, moralmente, socialmente e vou prestando auxílio a todos que precisarem. Vou desenvolvendo meu lado materno, porque depois eu vou receber esse espírito de novo. Eu quero mostrar para ele que agora eu estou melhor, que eu tenho condição, porque ele pode estar lá esperando uma chance. Mas aí eu vai lá e falo, o quê? Não fez nada, continua falando só em bobagem, bora tentar a vida para ela não. Fica com a próxima. Mas uma hora vai vir. E esses machões que sempre pediam para as mulheres abortar, fica tranquilo. O gênero feminino nos aguarda e nós também geraremos esses filhos. Justo, vai ser uma mulher bem feia. Possivelmente. Liberta a consciência. Olha lá, essa frase como é bonita. Libertação da consciência através do trabalho no bem, na prática da caridade e na dedicação ao próximo, necessitado. São capazes de edificar a vida em todas as dimensões. Meu amigo, é assim, fiz algo errado, vai buscar o bem, vai trabalhar no bem. A forma que você tem, eu vou ficar me culpando. Só anda para trás. Só se perdoa e vai para a próxima etapa. Eu digo que um dia eu te magoei, ou já perdoei isso e agora nós vamos viver junto aqui para frente. Então não carregue culpa. O que afeta e o que destrói uma encarnação é o sentimento de culpa. Se era bom, não deu, ciclo fechou, abre o outro, você vai ter chance, vai trabalhar para os próximos. Quando você estiver melhor, você volta e resgata aquilo. É isso que acontece. Mulher que abortou hoje, na próxima vida vai ter uma vida normal. Na outra, normal depois. Aquele espírito agora já perdoou ela, vem para ela. E aí vai ser um filho que ela vai amar muito. Tem mãe que ama demais um filho e não gosta muito do outro, porque o outro desafeta, porque ela já aprendeu a amar e assim vai. Isso é todos nós. É da lei. É da lei. É para frente que anda, para trás, nem caranguejo anda, apesar que eu vou falar que anda para trás. Anda de lado, né, Ju? De lado, né? Então, eu acho que é isso. Aí aqui só uma frasezinha das mulheres, né? Será a mãe o que acontece? A mulher que corrompeu, veja bem, agora é outro caso, né? Fez isso de propósito, para não perder o corpo bonitinho, né? Essa mulher ela vai ter a seguinte condição: a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá no futuro almas que viciarão a forma que lhe é peculiar. Serão mãe de criminosos, suicidas, no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, através de sacrifício nobilitante que devotará os filhos torturados infelizes de sua carne, aprendendo a orar, servir com nobreza e mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justo. Então, essa mãe que tem um filho hoje que é assassino, que é suicida, que é isso, que é aquilo, tem um karmazinho dos dois aí. E esses filhos que são abortados, muitas vezes são os médicos abortistas de hoje. Eles vêm para ser abortados também. Tem filho, né? Assim, não dá para falar todos os casos, porque o tempo já acabou, mas tem muitos espíritos que estão encarnando e são abortados porque eles eram fazedores de anjos de outras vidas. E aí ele vem, pede para também ser abortado, né? Ele tem um ar congênito e abortado, que é para ele passar por aquele processo que tanto ele entregou. Então, aborto em nenhum caso. É isso. Gratidão. Bom, a cada um segundo suas